Você vive no automático, o dia gira em torno dos filhos, falta tempo, energia, organização, a rotina tá toda bagunçada e ainda falta tempo para você. Eu sempre tive essa sensação de que o dia só acontecia, eu só ia ali apagando fogo e fazendo as coisas sem muita intencionalidade, só vivendo, só fazendo o que aparecia na minha frente. Até que eu entendi algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo enquanto eu lavo as minhas vasilhas. Olá, bem-vindos ao canal, bem-vindos ao Eles em Um, meu nome é Joyce. Já se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, porque isso nos ajuda demais e é de graça para você e é muito importante para mim. Outra coisa que eu também sempre faço, eu deixo um link da Shopee aqui embaixo. Se você for fazer alguma compra na Shopee, compra através do meu link que você já vai me ajudar. Então, clica aqui no link aqui embaixo, entra no aplicativo, não precisa comprar o produto que eu indiquei aqui embaixo, você comprando qualquer outro produto, você já me ajuda. Então vamos lá, eu tenho muitas vasilhas para lavar, deixa eu mostrar para vocês quantas vasilhas eu tenho. Deixei até água escorrendo ali. Olha, bastante vasilhinhas. Mas eu até pensei em sentar e fazer esse vídeo, mas vai ser até bom que eu vou otimizando o meu tempo, porque assim, né, gente, uma mãe tem certa escassez de tempo, né? Então, assim, vamos lá. Coisas que me ajudaram a ter uma vida mais intencional e menos apagar fogo. A primeira coisa é rotina. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de rotina. Na verdade, eu já falei várias vezes. Eu odeio rotina. Eu gosto de viver um dia diferente do outro. Aquela frase assim clássica de um jovem que quer viver a vida, explorar o mundo. Achei que o Levi tinha acordado. E eu sempre fui essa pessoa que nunca gostei de rotina, nunca gostei de repetição. Só que, minha amiga, se você quer ter uma qualidade de vida, principalmente pós-filhos, é inevitável fugir da rotina. E a rotina, a gente precisa entender isso. Ela não é uma prisão. Ela é, na verdade, liberdade. Por que liberdade? Porque o seu cérebro, isso tem vários estudos já. O seu cérebro, ele não precisa ficar gastando energia pensando no que ele vai fazer. Porque ele já está no automático, a rotina. Quando você já tem uma rotina já estabelecida, no início é mais difícil, porque você tem que ali se esforçar para fazer aquilo que você quer fazer, né? Até que vire automático. Depois que vira automático, acabou. A rotina, assim, é até mais fácil, na verdade, estar na rotina do que sair dela. Igual pra mim, final de semana é muito mais cansativo do que dia de semana. No geral, assim, porque no final de semana a gente sai da rotina e aí eu fico bem mais cansada, as crianças também saem da rotina, eu fico bem mais cansada. No dia de semana não, eu já tô ali, ó, com tudo certinho, tudo planejado. Então tem sido muito bom ter uma rotina pra mim, assim. E a rotina das crianças também, né, gente? E isso aí, né, a gente já ouve muito sobre isso, então eu não vou nem entrar na questão da rotina das crianças, que é essencial. Mas você também, mamãe, você também precisa de ter uma rotina. Outra coisa que, na verdade, está muito linkada à rotina é a disciplina. A disciplina se torna fácil quando eu tenho uma rotina. Porque se você já tem uma rotina, a rotina é basicamente o quê? São tarefas que você repete todos os dias. É basicamente isso. Ou pelo menos assim, tarefas que você repete na maioria dos dias. E a disciplina também é isso. A disciplina é você repetir aquele hábito que você quer cultivar. Então, por exemplo, eu, né, como eu já falei com vocês, eu queria ser uma pessoa leitora. Então, para eu atingir esse objetivo, essa disciplina de ler, o que eu tive que fazer? Separar um tempo na minha rotina para isso. Então, todo dia, o que eu faço? Gente, todos os dias. É assim. A menos que ele saia da rotina. Mas dentro da rotina, basicamente o que é? Eu acordo, dou lanche aos meninos, porque eles já acordam assim, morrendo de fome, dou café da manhã para eles. Tomo meu café da manhã, porque eu também acordo com fome. E eu não gosto de ler em jejum,
Fazer exercício em jejum, não gosto. E também não gosto de fazer exercício assim que eu como. Mas enfim. Tomo meu café da manhã e vou fazer o meu devocional. Vou fazer a minha leitura bíblica, meditar, orar, anotar. E aí, depois, pós-devocional, além de fazer o devocional com as crianças também, eu faço a minha leitura de algum livro que eu esteja lendo. Então, eu tenho esse momento separado para esse hábito que eu quero cultivar, que eu acredito que já está bem solidificado na minha vida, já não é mais um sacrifício tirar esse tempo para ler. E aí, depois disso, eu faço exercício, enfim, e começa também o restante das coisas que eu faço. E a disciplina, muitas vezes, a gente fica assim, eu não consigo ser uma pessoa disciplinada. Gente, eu também não me considerava uma pessoa disciplinada. Até eu ter que fazer coisas que eu tinha que fazer e pronto. Não tinha outra pessoa para fazer para mim, não tinha outra opção. Por exemplo, a minha faculdade eu fiz à distância. Inclusive, estou acabando ela, se Deus quiser. Eu fiz pedagogia à distância e exige disciplina. Eu precisava ali entrar na plataforma, fazer os exercícios, fazer as atividades, ler a matéria. E não tinha ninguém para fazer isso por mim. Era eu e eu. E se eu não fizesse, eu não ia me formar. O valor que eu estaria pagando da mensalidade mensal ia estar sendo jogado fora. Então, era isso assim que... São essas coisas que me fizeram ser uma pessoa disciplinada, que hoje eu me considero uma pessoa disciplinada. Eu saí de uma pessoa que não era disciplinada, não me considerava uma pessoa disciplinada, tinha muita dificuldade de começar e terminar tarefas. E hoje eu já me considero uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque hoje eu tenho rotina. E uma rotina que facilita toda a minha vida e que faz com que eu tenha claro os meus objetivos. Então a disciplina, ela não é cobrança. Ela é um cuidado que você vai ter com a sua própria vida, com os seus e com o seu futuro também. Dicas práticas para você melhorar essa questão na sua vida, essa questão de viver no automático. Primeira dica é: planeje o seu dia. Eu gosto de anotar, mas nem sempre eu anoto. Por exemplo, hoje eu já tenho uma rotina estabelecida, mas teve uma vez que eu queria, estabelecer novos hábitos, estabelecer uma rotina mais fixa, assim, principalmente também de trabalho com o YouTube, de trabalho com as coisas, que eu anotei tudo, até as pausas eu anotei. Então eu montei assim meu dia com tudo. E isso é muito bom, você visualizar no papel o que você quer, qual é a rotina que você gostaria de ter e qual a rotina possível também para você ter nesse momento. Então o planejamento é muito importante. Bom, hoje eu nem sempre anoto tudo, mas eu repasso na minha mente. Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. E quando tem muita coisa para fazer, eu gosto de anotar mesmo assim, porque isso traz mais clareza nas coisas que eu preciso fazer. Segunda coisa, muito importante, defina prioridades. Gente, se tem uma coisa que nós mães somos mestres em fazer, é não ter prioridade. Por quê? Porque a nossa casa parece um incêndio mesmo. A nossa casa parece um incêndio. Eu sei que parece, a minha também parece. Eu sei que a sua parece, a minha parece, os meninos parecem, tudo chaminhas de fogo que você precisa socorrer e apagar e fazer. Então, se você não entender que às vezes você vai ter que deixar a coisa queimar, entendeu? Você vai ter que deixar a coisa queimar para cumprir as prioridades que você quer cumprir. Então, vamos supor que você quer ser uma pessoa que faça devocional, por exemplo. Uma pessoa que lê a Bíblia mais, que busca mais a Deus, que ora mais. Você vai ter que deixar alguma coisa para trás, entendeu? Às vezes não vai dar. O cenário ideal seria o quê? Você com a casa toda arrumadinha, as crianças de banho tomada, alimentadas, tirando uma sonequinha, e você fazendo seu devocional no pleno silêncio, na plena harmonia do ambiente. Esse é o cenário ideal. Mas esse cenário ideal, amiga, provavelmente não vai existir. E se existir, vai existir um dia ou outro. Mas não vai ser a maioria dos dias. Então a minha prioridade é: eu quero fazer uma devocional. Deixa a vasilha. Deixa a roupa para depois. As crianças vão te chamar. Fala: espera.
Eu tô orando agora, eu tô falando com o Papai do Céu. Alguém vai te chamar para fazer alguma coisa. Não, esse momento é o meu momento de devocional. Você precisa definir isso, senão você não vai conseguir. Se você olhar as urgências e não aquilo que realmente importa, você vai fazer as urgências. E sempre vai ficar triste porque você não consegue ser a pessoa que você gostaria de ser. O que eu quero pra mim esse ano? O que eu quero pra mim como pessoa, como mulher? E priorize isso. Terceira coisa, que tem a ver com as prioridades, que é intencionalidade. Por que definir prioridades? Porque isso faz parte da intencionalidade. Se a gente não tiver um destino claro para onde ir, como que você vai chegar lá? Ah, eu quero ser uma pessoa saudável. Tô falando o meu exemplo. Eu quero ser uma pessoa saudável, uma pessoa que lê, inteligente, que lê, uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que entende da Bíblia, que conhece a Deus, que ama a Deus. Eu quero ser uma pessoa ativa fisicamente. Essa é a minha intenção. Como que eu vou fazer isso? Aí é organização de prioridades. Vou ter que dar um jeito na minha rotina para que eu seja essa pessoa. Mas primeiro eu tenho que ter essa intenção. Parar para pensar o que eu quero, quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar, que pessoa eu quero ser. E será que os meus hábitos hoje estão me levando para ser essa pessoa que eu quero ser? Talvez não. Então eu tenho que mudar esses hábitos. Eu sei que eu falando parece simples. E na verdade é simples, no sentido assim de que você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que mudar. Agora você precisa de coragem. Você precisa decidir amanhã começar. Entendeu? Não esperar para depois, não esperar o momento perfeito. Porque a vida está acontecendo, as coisas estão passando, nós estamos envelhecendo e a gente precisa tomar atitudes diante das coisas. A gente não dá pra gente viver como criança mais, sendo levados, os outros que decidem quem eu vou ser, o que eu vou fazer. A gente precisa tomar a direção da nossa vida e confiar no Senhor, de que a rotina que a gente quer seguir vai ser benéfica, não só para nós, mas para toda a nossa família. E a quarta coisa é as expectativas corretas. Amiga, minha amiga, agora nós somos mães. Nós não somos como aquela sua amiga que não tem filhos, que não tem marido talvez, ou que só tem um marido, mas não tem filhos. Nós não somos essas mulheres mais. Nossa vida mudou e mudou muito. Você sabe que mudou. Eu sei que mudou, nós sabemos que mudou. O nosso tempo mudou e mudou muito, a nossa energia mudou e mudou muito. Então ajuste as expectativas também, coloque metas e coisas que você sabe que você vai conseguir alcançar. Às vezes começa no básico. Às vezes, o que eu acho que uma das coisas que mais atrapalha a gente a avançar é a questão da gente achar que tem que dar passos largos. Que a gente tem que dar passos enormes para o objetivo que a gente quer atingir. Então, por exemplo, eu quero ler, eu tenho que ler, sei lá, 10 páginas por dia. Eu não leio 10 páginas por dia, eu leio uma página, 2 páginas, 3 páginas por dia. É isso, essa é a minha contribuição com esse novo hábito que eu tô adquirindo. Porque essa é a minha realidade hoje. Eu tenho crianças, eles precisam de mim, eles são dependentes de mim. E outra coisa também para as mães de bebês pequenos. É natural que ali o primeiro até o segundo ano do bebê a gente viva em função deles mesmo. E isso vai acontecer e eu tô aqui para te dizer que vai passar também. Essa fase vai passar e você vai conseguir fazer outras coisas para além da maternidade, porque às vezes também, quando a gente tá nesse período ali de bebês até 2 anos, a gente acha que nunca vai passar, né? Que a gente nunca vai ter nossa vida de volta. E realmente, assim, a nossa vida mudou e isso é ponto. Nunca mais será a mesma, e que bom por isso.
Mas muitas coisas vai dar para você retomar, muitas coisas vai dar para você voltar a fazer com adaptações, mas a vida continua. A vida não se resume só na maternidade, e sim em diversas outras coisas que você gosta de fazer, que você precisa fazer. E esse momento, para as mães de bebês, vai chegar. Eu agora estou com a Eloá de 4 anos e o Levi de 2 anos, e esse momento chegou para mim. Finalmente, 4 anos depois, né, que eu tive minha primeira filha, porque depois que eu tive a Eloá, eu já tive o Levi, então foi um atrás do outro, que foi uma bênção. Mas agora eu estou conseguindo voltar a ter uma rotina que também é minha, sabe? A rotina não é só deles mais. A rotina também é minha, eu também faço coisas para mim, eu também cultivo hábitos que eu quero seguir, não só em função deles, mas também para mim. E vai chegar esse momento que você vai lembrar que você não deixou de ser você. Na verdade, você tá numa versão assim, muito mais. Você levou um upgrade aí na sua versão, porque a maternidade nos deixa mais fortes, mais resilientes, a gente percebe que consegue muito mais, de que consegue ir além, de que consegue fazer muito mais durante o dia, de que mesmo dormindo pouco, a gente consegue ainda render e arrumar casa e fazer comida e dar conta das coisas. Eu sei, é exaustivo pra caramba, mas a gente viu que a gente consegue. E após esse período aí de bebês pequenos, você não deixou de ser você. Você não é só mãe. Você continua sendo mulher, esposa e filha de Deus. Ser mãe é uma parte importante do propósito de Deus para nós. Se Deus te confiou filhos, é porque esse é o seu propósito hoje. Mas o nosso propósito não se resume só nisso. Provérbios vai falar, né? Consagre ao Senhor tudo o que você fizer e os seus planos serão bem-sucedidos. Então entregue a sua rotina ao Senhor, descanse nele, confie nele, medite naquilo que a Escritura diz sobre você, sobre quem Deus é, sobre quem são as pessoas ao redor de você, que vai dar certo. Se você... tô quase acabando de lavar a vasilha aqui. Se você se identificou com esse vídeo, por favor, deixe seu comentário aí. Em que fase você está? Você está na fase do só de apagar fogos, apagar incêndios? Ou você já consegue aí ter uma rotina, estabelecer hábitos? Como que tá aí a vida de vocês? Deixe aqui nos comentários, por favor, que eu vou amar ler, eu vou amar saber. E responderei, tá? Respondo todos os comentários. Então, por favor, interajam comigo aí, não me deixe falando sozinha. Não é que lavamos as vasilhas mesmo, juntas? Já coloquei frutinhas, tomate, alface e pera de molho aqui na água sanitária para higienizar. E olha o tantinho de vasilha que a gente lavou, hein? Bom que esse tipo de vídeo é uma excelente oportunidade para você também lavar as vasilhas enquanto a gente vai conversando, né? Levanta a mão aí se você lavou as vasilhas junto comigo. E eu quero saber também se vocês gostaram desse formato de vídeo. Eu ia fazer ele sentada, assim mesmo, conversando com vocês, mas me veio essa ideia de fazer enquanto eu estou fazendo outra coisa. O que também é bom porque otimiza o meu tempo, mas também dá uma dinâmica e movimento para o vídeo, né? Então eu quero saber se vocês gostam desse formato, desse tipo de vídeo. E é isso, pessoal! Se você ficou até o final, deixa um coraçãozinho marrom para eu saber que você chegou até aqui, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não faço